Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você está aqui em mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de hoje é o número 38, a relação entre fé e razão. Então, sobre esse tema, o Catecismo da Igreja Católica, dentro da primeira parte, da primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos, no terceiro ponto, Conhecimento de Deus segundo a Igreja, o ponto 38 nos diz o seguinte: é por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas, morais de si. Não são acessíveis à razão para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então, sinteticamente, esse trecho citado no Catecismo da Igreja Católica, número 38, ele, por assim dizer, destaca a necessidade da revelação divina. Nós vamos trabalhar esse tema a vários pontos aqui, para que o ser humano possa alcançar um conhecimento pleno das verdades religiosas e também morais. Segundo o Catecismo, o homem, por meio de sua razão natural, é capaz de conhecer algumas verdades sobre Deus, sobre o universo. No entanto, devido a limitações que inclusive tratamos no texto anterior, na aula anterior, sobre os vícios que o intelecto, que o próprio pecado original nos imprime, devido a essas limitações que são inerentes à condição natural do homem. Essas verdades, elas muitas vezes podem parecer obscurecidas ou até mesmo sofrer bloqueios, gerando dificuldades para alcançar com plena certeza a existência e, digamos assim, a transcendência de Deus. Por isso, a revelação, ela é algo necessário, né? É quesito sine qua non, ou seja, sem o qual não se chega, sem o qual não se conquista, sem o qual não se abarca. Por isso a revelação, ela é necessária para garantir esse acesso mais direto a estas verdades, eliminando erros, eliminando barreiras que possam surgir no entendimento humano, que é falível. A fundamentação e argumentação deste ponto, desse item 37, está enraizado na doutrina da Igreja Católica desde as suas origens. Na tradição católica, a razão ela é vista como um dom de Deus, capaz de discernir entre o certo, entre o errado, discernir verdades entre relações naturais, morais e até religiosas. Contudo, todavia, entretanto, esta capacidade natural ela é limitada e insuficiente para alcançar todas as dimensões da verdade divina, e em especial as verdades sobre a ordem sobrenatural. Santo Tomás de Aquino, dentro da sua obra Suma Teológica, ele vai tratar desse tema também. E ele precisa que o ser humano, ele necessita da revelação para conhecer as verdades que vão ultrapassar a capacitação humana de compreensão, como os mistérios, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, da transubstanciação. Então, todos esses mistérios, eles são abarcados somente com o auxílio da graça. Santo Agostinho tem uma cena muito interessante. Ela é um pouco mítica, podemos assim dizer, mas conta que Agostinho caminhava por uma praia e ele tem assim uma experiência de Deus. Ele vê um menino que cava, né? Não se sabe ao certo se isso foi um sonho ou foi uma visão, mas ele está cavando, esse menino, e corre ao mar, pega com uma concha água e joga dentro daquele pequeno buraco que ele tinha cavado na areia. Então o Agostinho pergunta: mas o que você faz, menino? E aí o menino diz assim: eu estou colocando a água do mar dentro deste buraquinho. O Agostinho diz assim: mas isso é impossível. Isso é mais possível e mais provável do que você, com a sua inteligência, abarcar toda o mistério da Santíssima Trindade. Então, possivelmente essa história ela é apenas para ilustrar os limites da condição humana quando se trata de abarcar
as verdades, os mistérios da fé. Santo Agostinho, ele trabalha muito esse tema, mas ainda falando sobre São Tomás de Aquino, ele expressa essa necessidade ao afirmar há certas verdades, e ele vai fazer isso na Suma Teológica, no livro 1, na questão 1, no artigo A. Há certas verdades acerca de Deus que excedem totalmente a capacidade humana, mas há outras que a razão humana também é capaz e pode alcançar. São as verdades que podem conhecer através da razão natural. Assim, a revelação divina não é apenas uma concessão da bondade de Deus, mas é uma exigência prática para o conhecimento verdadeiro das realidades que, mesmo sendo acessíveis à razão, são difíceis de alcançarem o ponto mais alto de clareza e de precisão. Então, dentro do contexto humano, o papel da revelação ele é fundamental. Assim, podemos dizer que a visão tomista, a visão também de São Boaventura, de outros teólogos medievais, eles vão reforçar a ideia de que a alma humana, apesar de possuir capacidade natural para se elevar, né, ao conhecimento de Deus, o próprio Santo Tomás de Aquino vai falar das 5 vias, apesar de possuir a capacidade natural de elevar o conhecimento a Deus, precisa, como disse, é questão sine qua non, precisa da revelação e da iluminação divina para superar os limites do entendimento causado pela fraqueza humana, consequência do pecado original. E nesse sentido, a revelação ela serve para assegurar a clareza e a certeza de verdades na busca pela verdade religiosa e moral. Aqui eu faço um pequeno à parte, lembrando uma coisa que é muito interessante. Quem de nós que temos fé, que vivemos essa realidade, que buscamos essa realidade, que experimentamos a graça pelo próprio batismo que nos foi dado, a iluminação do Espírito Santo que habita em nós, do qual nós somos templo, que já se fez aquela pergunta: poxa vida, como é difícil para muitas pessoas compreender certas coisas. Como é difícil para as pessoas compreender que uma vida reta, ela não é um passe de mágica, ela é fruto de conhecimento, de decisão e de esforço. Como é difícil. Aí entra exatamente isso que eu estou dizendo. Para muitas pessoas, esse campo de questionamento que os senhores estão fazendo, e muitas vezes a gente se faz no nosso cotidiano, todo dia eu me faço essa questão. Como é que não entende isso? Como é que não compreende? Como é que não vê? Tem certas coisas que são tão obtusas do ponto de vista da racionalidade. Uma guerra, por exemplo. Uma guerra, um conflito armado, um genocídio, uma discussão, muitas vezes de trânsito, causada por nada, sabendo que as pessoas são templos de Deus, que são, assim, o mal. Todas essas questões, muitas vezes, elas pairam sobre nós e nós pensamos, mas como é que a pessoa não entende que aquilo está fazendo mal para ela, ou está fazendo mal para outro, ou está fazendo mal para a sociedade? Nesse sentido, podemos dizer que nós que temos a graça, que experimentamos a revelação, nós conseguimos chegar a esse ponto de clareza, de compreensão com muito mais facilidade. E aqui pode talvez ter uma objeção dos senhores. Mas como é que tem tanta gente que é batizado e que não compreende essas coisas? E vamos olhar para a história da igreja, vamos bater no peito, minha culpa, e vamos dizer assim, mas a igreja também fez guerra. Vamos pensar assim, são todas as vezes em que nós usamos a razão para tomar decisões e não deixamos a fé dizer o caminho. E podemos usar a própria fé argumentando que por fé estou fazendo uma guerra. Por amor estou fazendo uma guerra, para defender a verdade, o bem, o amor. Eles não precisam de armas para serem defendidos, eles precisam de atitudes. Atitudes pessoais, atitudes convincentes. Talvez essa seja uma argumentação muito eficaz dentro das salas de catequese, porque eu sei que os senhores catequistas são questionados muitas vezes sobre isso. Ou seja, qual o sentido da revelação? Para que eu preciso da Bíblia para conduzir minha vida? Para que eu preciso do batismo para conduzir minha vida? Eu sou um ser racional, sou um ser livre, por que eu não posso? Exatamente por causa disso. Porque nem sempre a razão tolhida da graça, sem a graça,
ela consegue chegar a essas compreensões, consegue chegar a essas realidades. Ou seja, sem ela, o ser humano, ele fica à mercê dos seus próprios erros, das suas próprias incertezas, das suas dúvidas, e isso é um limitador. Isso tem um efeito limitante. Muitas vezes eu sei o bem que tem que ser feito, mas se eu não tenho a graça, se eu não tenho a graça para que a minha liberdade e a minha inteligência concorram para o bem, eu posso tomar decisões, até mesmo por coisas que vamos pensar assim, por medo, por angústia, por fome, por medo de solidão, por medo de estar só em uma decisão. Ou a clareza dos mártires que davam a vida, onde todos diziam que aquilo não tinha sentido, que estavam dando a vida, a clareza que essas pessoas tinham, ela só pode vir deste caminho. A capacidade de discernimento, em muitos casos, ela só pode vir através da graça. E quando a graça não está, quando esse toque da revelação não está, a própria razão, a própria vontade, a própria liberdade se vê enfraquecidas pelo pecado e pelas condições de vida humana. Né? Um exemplo, o mandamento de amar o próximo. É um exemplo muito claro da necessidade da revelação para esclarecer as verdades morais acessíveis à razão. É um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Embora a razão ela possa deduzir que a justiça, o amor ao próximo são fundamentais para a convivência social, porque se formos pensar assim, se existe o amor ao próximo, se existe o respeito, se existe a colaboração, é um caminho digamos, para a evolução do ser humano, que vai desencadear uma convivência social, uma moralidade muito mais efetivas e eficazes. Porém, é a revelação nas palavras de Cristo e na Escritura que especifica a profundidade e o alcance desse mandamento, que não é mera conjectura social, não é apenas uma convenção social, é algo muito maior, é um fundamento teológico, teleológico, podemos dizer. O amor cristão, ele vai além de uma mera justiça, incorporando o sacrifício, o perdão incondicional, solidariedade universal, elementos que de verdade eles podem ser difíceis de perceber quando não se tem essa luz da razão. É justiça, né? Então, quantas vezes vamos entender essa questão de justiça? A escravidão esteve na página do dia de muitas sociedades cristãs. A escravidão, né? Subjugar outros povos por declará-los, digamos, bárbaros. Isso esteve. Então, esta lógica da graça como fundamento sine qua non para a compreensão e aprofundamento e, digamos, alcance total da compreensão das palavras, das atitudes e das ações mediante o mistério de Deus e o próprio Deus enquanto a sua decisão e a sua vontade para com o ser humano. Bom, gente boa, eu deixo aqui nas notas algumas sugestões de bibliografia e espero que os senhores pesquisem, usem esse material para evoluir esse conceito. Aqui no dia a dia nosso, este ponto número 38, ele é extremamente fundamental para a gente responder aos jovens, aos adolescentes, e também aos adultos e às vezes até mesmo para nós. O que nos falta? Eu tenho conhecimento em teologia, em filosofia, em sociologia, eu tenho conhecimento sobre física, sobre matemática, eu sou uma pessoa muito bem instruída, mas como é que eu não consigo aplicar essas realidades na minha vida? Talvez por que pairam tantas dúvidas? Por que pairam tantas, digamos, incongruências na minha maneira de pensar Deus, de compreender Deus? Por que isso acontece? Bom, um dos itens é exatamente esse. A necessidade de que não basta a razão. A razão vai conseguir abarcar sozinha aquilo que está no seu nível, né? O nível do criado, o nível do compreensível, mas é aquilo que está para além. O porquê, o quando, o como de Deus. Isso somente com a graça da fé, da esperança, da caridade, que estão mergulhados dentro do dado da revelação e do dado da graça e do dado da ação de Deus, da ação divina nas nossas vidas. Isso é muito importante.
Bom, gente boa, espero que esse ponto tenha sido útil à sua vida como catequista, como instrutor da fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.